Muito se fala sobre as loucuras e crueldades do quinto imperador romano, isto é, Nero. Claro, isto sem ponderar Júlio César entre o grupo de imperadores romanos, pois ele foi na realidade um ditador. Entretanto, o antecessor de Nero, isto é, o quarto imperador conhecido como Cláudio, quem exerceu seu governo durante os anos 41 ao 54 d.C., no ano 49, de acordo com o historiador Suetônio e Lucas, Cláudio expulsa os judeus da Itália. Nisso, Priscila e Áquila são obrigados a sair e acabam morando na cidade de Corinto, no qual eles se deparam com o apóstolo Paulo. Na versão Almeida Revista e Atualizada, os nomes desse casal aparecem em 6 versículos neotestamentários. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. As igrejas da Ásia vos saúdam, meu Senhor, muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e, bem assim, a igreja que está na casa deles. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Nesse último texto, segundo um comentário de rodapé da Nova Versão Internacional, Prisca seria uma variante de Priscila. O que sabemos deles é que ambos, ou pelo menos Áquila, eram judeus, porém tornaram-se cristãos. Note que, em momento algum, seus nomes são separados ou isolados um do outro. Quando Áquila é mencionado, assim também o é a Priscila e vice-versa. Ambos foram cooperadores de Paulo, tanto em Corinto quanto em Éfeso, e não exagero em dizer que esse casal foi um casal compromissado nos assuntos do reino dos céus. Em um momento dado, Paulo embarcou junto com Priscila e Áquila rumo à Síria, porém, os 3 se detiveram no meio do caminho na província romana da Ásia, na cidade de Éfeso. Em Éfeso, Paulo entrou em uma sinagoga e começou a debater com os judeus sobre Jesus como o Messias, ou também conhecido como Cristo. Não ficou muito tempo ali, pois o intuito dele era chegar em Antioquia da Síria. Todavia, o apóstolo plantou a semente, que mais tarde seria regada por Apolo e por ele mesmo. Nisso, Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso. Ambos, Priscila e Áquila, eram cristãos fiéis que ofereceram trabalho e hospedagem ao apóstolo Paulo, quando ele o precisou em Corinto. Segundo os registros neotestamentários, aparentemente o casal não era necessariamente um casal erudito nas Sagradas Escrituras. Entretanto, eles tinham conhecimento suficiente para instruir de maneira correta a Apolo que, segundo a palavra, era um homem culto e corajoso. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Além do amor deles em hospedar servos de Deus como Paulo, outra lição vejo aqui. Sabemos que, lastimavelmente, ainda não existem congregações da Igreja de Cristo em cada cidade do Brasil ou entre outras nações. Então, é bastante plausível que seja por motivo de trabalho ou de estudo, algum irmão na fé deva se mudar para alguma cidade desprovida da presença da Igreja do Senhor. Baseado no exemplo de Priscila e Áquila, eles não foram irmãos passivos na fé. Não ter diploma em teologia não significa que um seja isento em ensinar ou explanar o caminho da salvação pelo Evangelho. Mesmo Apolo, sendo um entendido e grande conhecedor dos textos veterotestamentários,
Priscila e Áquila não se deixaram intimidar e expuseram para ele sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Mediante isso, Apolo cresceu e se tornou um instrumento útil no reino. Penso que nós deveríamos imitar esse belo exemplo independente do nosso grau de conhecimento bíblico, isto é, cada um deve expor o que sabe das Sagradas Escrituras. Assim como Priscila e Áquila, mesmo estando em algum lugar desprovido de alguma congregação, não por isso devemos ficar quietos e de braços cruzados. Assim como eles, devemos ser ativos e, mesmo que não levemos o título de missionário, de modo oficial ou formal, na realidade, cada cristão é uma espécie de missionário, que seja tempo integral ou que seja tempo vocacional. Que Deus continue nos abençoando.